Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 21 ao dia 27 de outubro, em que até quarta-feira ainda seguimos na vibração da lua cheia no signo de Áries, né, com o sol no signo de Libra, que aconteceu no dia 17 de outubro. Trazendo pra gente ainda a reflexão das questões do eclipse, né? Pedindo pra gente cortar dependências afetivas, mirar mais naquilo que é importante para nós, buscar a nossa autonomia dentro das relações, compreender que o equilíbrio da relação está em amar primeiro a si mesmo para depois amar com plenitude ao outro, né? Saber ceder também na hora certa, mas também saber dizer não, não se anular numa relação, né? Então veio muito pedindo pra gente pesar esses dois lados da balança para encontrar um equilíbrio, um denominador comum para que a gente pudesse ter relações mais saudáveis, né? Focando dentro das relações a nossa individualidade, ou seja, dentro das nossas relações Sol em Libra, a nossa individualidade, a Lua no signo de Áries, né? Que estava cheia no signo de Áries, ou seja, focar na nossa individualidade, na nossa autonomia, voltando naquele assunto que eu acabei de falar, de cortar dependências afetivas, né? Principalmente porque nós tivemos o eclipse dessa alunação, né, de Libra, nesse eixo Libra-Áries, né, pedindo pra gente justamente seguir nessa direção, seguir na direção do nó do norte, deixando para trás essas questões de dependência afetiva, sabendo que relações saudáveis são baseadas em escolhas diárias, em escolhas que a gente precisa fazer todos os dias, escolhendo ficar, mesmo sabendo que a gente pode ir, né? É isso que traz esse equilíbrio na relação, sem se prender a uma relação por uma questão de conforto, por uma questão social, por uma questão de aparência, ou mesmo, como eu falei, por uma questão de dependência afetiva, financeira, até de não saber seu lugar direito e só se encontrar através de outras pessoas, preenchendo expectativas de outras pessoas, né, e se deixando de lado, se auto-abandonando. Então, essa lua cheia veio trazendo pra gente essa necessidade de atitude dentro das relações, buscando a nossa autonomia e deixando para trás dependências afetivas nas relações, para a gente poder conseguir equilibrar esses dois lados da balança, buscando aquilo que é importante para nós, seguindo na direção daquilo que é importante para manter a relação, mas mantendo a nossa individualidade. E aí a gente segue essa semana dentro ainda da alunação no signo de Libra, que fala muito das questões de relações, por isso que a gente volta sempre nesse assunto, né? E tendo Vênus agora já no signo de Sagitário, traz nessa semana, e o Sol ingressando em Escorpião também essa semana, né, no dia 22 ao dia 19, no horário de 19 e 14, na terça-feira, traz pra gente essa ideia de que a gente precisa desapegar do velho, soltar aquilo que não nos abraça mais, pra gente poder ter espaço para poder mirar naquilo que é importante para nós, né? Abrindo espaço para novas experiências, para que a gente possa voltar a se apaixonar pela vida, ter entusiasmo, otimismo, alegria, né? Soltando e desapegando tudo aquilo que é pesado da nossa vida, né? E o Sol ingressando no signo de Escorpião, fazendo vamos dizer assim, essa duplinha com Vênus, que rege o signo de Libra, né? Estando no signo de Sagitário, fala pra gente de libertação, né? Desapegar para se libertar dentro das relações, para que a gente possa seguir adiante para uma reciclagem do que era antigo, da velha relação, né? Uma mudança importante de comportamento, seguindo e mirando em novos alvos, né? Que tragam entusiasmo, alegria pra gente, otimismo, né? Felicidade, que é a questão do signo de Sagitário, mas de uma maneira muito livre, né? De uma maneira em que não há controle, como é a questão do signo de Escorpião. E a gente segue essa semana, eu diria que intensamente a partir da quinta-feira, quando a gente tem a lua minguante dentro dessa reflexão. Mas a gente já tem no início da semana alguns highlights, algumas dicas, alguns insights importantes para que a gente entenda o jogo de luz e sombra dentro das relações, né? Como a gente ainda está dentro da alunação do signo de Libra, a gente vai continuar falando do assunto dos relacionamentos, né? E a gente tem
vários aspectos ligando Sol e o signo, Sol e Leão e o signo de Escorpião e Plutão, né? Por quê? Porque a lua minguante é o Sol no signo de Escorpião, fazendo uma quadratura 5:02 da manhã a 1 grau e 24 minutos com a lua no signo de Leão. Já fala aí de Sol, já fala de Escorpião, já fala também da questão da luz, que é o Sol, a questão da sombra, que é o Escorpião, a questão da luz, que é o Leão, né? E no início da semana, a gente tem na terça-feira, dia 22, o Plutão retrógrado em Capricórnio. Plutão rege Escorpião, fazendo uma quadratura às 11:15 da manhã ao Sol em Libra. O Sol é a luz, né? E ele também rege o signo de Leão. Então é esse jogo de luz e sombra, né? Essa semana, mostrando pra gente que ninguém é só luz, ninguém é só sombra. E que para que a gente possa se relacionar bem com as outras pessoas, é preciso ter maturidade emocional para saber que uma relação equilibrada, ela existe quando a gente resolve abraçar a luz e a sombra do outro. Né? A pessoa não é só luz, a pessoa não é só sombra. Parar de ficar apontando e focando, talvez, porque quando a gente faz assim, que a gente aponta para o outro, né? Tem 4 dedinhos apontando pra gente. Então é importante a gente perceber que ninguém é só luz, ninguém é só sombra. O outro não é assim, nós não somos assim. E ter uma maturidade para compreender isso dentro das relações, né? Porque toda vez que alguém nos faz algo que a gente não gosta, que a gente fica desconfortável, que incomoda, primeiro que a gente aponta para o outro, fala, você que fez, joga a culpa na outra pessoa. E depois a gente não percebe a nossa participação naquilo ali. Porque se algo vai mal em algum tipo de relação, que seja profissional, afetivo, familiar, de amizade ou qualquer outro tipo de relação, a gente precisa compreender a nossa parte, né? A nossa participação dentro daquilo que vai mal. Eu não soube dar limite, eu provoquei, eu fiz algo também que não foi bom, né? Então é dentro dessa visão que a gente precisa ver hoje, porque uma frase muito importante que se reflete essa semana é que se você ficar o tempo todo culpando, né, julgando a outra pessoa focado no ato negativo daquela pessoa, você não tem tempo para amar aquela pessoa, você não tem tempo para... Isso quem falava muito era a Madre Teresa de Calcutá, né? Se eu tiver tempo para julgar, eu não tenho tempo para amar. Então é a mesma coisa trazendo para essa reflexão luz e sombra. Se você só tiver tempo para ver aquilo que é sombra na outra pessoa, ou focar naquilo que ela te fez, aquele ato equivocado, e esquecer toda a luz e toda coisa boa que ela trouxe para sua vida, e os pratos da balança ficarem desequilibrados porque você só consegue ver a sombra, né? Aí realmente o relacionamento te traz mais coisas ruins do que coisas boas, né? Ao mesmo tempo, se você tiver maturidade para poder saber pesar isso com imparcialidade nas relações, você pode construir relações muito positivas, né? Compreendendo que todo mundo é passível de erro, de equívoco, de fazer alguma coisa que te incomoda, que você não gosta, mas aquilo também tem a sua parte de responsabilidade. O que você não fez, né? Ou o que você fez que gerou aquela situação também, né? Quando alguém invade seu espaço, é talvez porque você não soube colocar limite, você não soube dizer na hora certa um não, você cedeu demais, né? E dentro da relação a gente precisa ter essa visão muito clara, né? Quando que eu preciso dizer não e quando que eu preciso ceder, e usar a maturidade e a responsabilidade emocional e afetiva para saber fazer isso na hora certa, né? Considerando também que o outro é passível de erros e você também é passível de erro. Então todo mundo é luz e sombra, né? E que a gente precisa abraçar em nós mesmos essa luz e sombra e abraçar no outro essa luz e sombra para que juntos a gente possa ir melhorando. Aí entra o Sol, que ingressa em Escorpião aí no dia 22 às 19h14, parabéns escorpianos aí do primeiro decanato, né? Falando pra gente mergulhar nessas sombras e tentar transmutar o negativo em positivo, né? Ver o que daquilo que criou caos na nossa vida, que criou problema na nossa vida, que se repetiu e a gente não conseguiu conter, para a gente poder mudar aquela situação. É fazer diferente, né? Deixando para trás velhos hábitos e atitudes para que a gente possa seguir na direção de coisas novas. O Sol ingressando em Escorpião agora vai iniciar uma temporada que ficará mais forte quando houver alinhação de Escorpião, quando a Lua ficar nova no signo de Escorpião, acho que na semana que vem ainda, a partir do dia 28, 29, lá depois da outra semana, né? No início de final
no início de novembro, que isso deve acontecer. E aí traz pra gente muito esse mergulho profundo que a gente precisa fazer, pra gente enxergar nossas sombras e tentar transmutar essas sombras, né, esse negativo em positivo. É um signo de transmutação profunda, o signo de Escorpião, né? E que traz à tona tudo isso, né? Traz o nosso feio, traz traz à tona aquilo que a gente precisa melhorar mesmo. E que às vezes a gente fica escondido, né? Coloca lá na escuridão, e o sol trazendo luz para essa escuridão mostra como se fosse o sol chegando no porão da nossa vida, né? Fala assim, ó, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que transmutar, isso aqui precisa, né, se transformar para coisas positivas, né? Então a gente precisa ter essa temporada na nossa vida justamente para quando chegar nas temporadas de Sagitário a gente está pronto para crescer na direção de coisas novas, né? De coisas melhores, de coisas maiores na nossa vida, né? A gente está pronto para expandir, né, em novas direções. Então é muito importante essa temporada aí de Escorpião, é muito importante essa reflexão que a gente vai fazer nessa lua minguante aí, em que às vezes a gente tem que, a lua míngua no signo de Leão, né? Então é tentar entender que às vezes a gente não pode mudar a outra pessoa, a gente não pode controlar a outra pessoa, que muitas vezes quando dentro dos relacionamentos, a gente entra naquela vibe passional de ciúme, controle, apego, a gente acaba, posse, né? A gente acaba tentando controlar o outro ou tentando impedir que a gente perca a outra pessoa, mas ao mesmo tempo com esse comportamento a gente corrobora com as crises dentro das relações, porque quem gosta de uma relação de controle, de posse, de ciúme, né, de apego, de não ter um espaço para respirar, né? É muito importante que a gente compreenda quando a relação começa a entrar nessa vibe, a gente vai acabar perdendo aquela pessoa justamente tentando manter ela na nossa vida, mas por um comportamento equivocado, de posse, ciúme, controle, apego excessivo, né? Aquilo, uma hora a pessoa vai buscar, Sagitário, se libertar, né? Então é importante a gente perceber essa situação. A gente ainda tem dois aspectos muito positivos acontecendo na semana, que é o Saturno retrógrado em Peixes, fazendo um trígono com Mercúrio em Escorpião às 3h34 na terça-feira, no dia 22. Isso traz pra gente, esse aspecto ainda faz um grande triângulo de água no céu, porque a Lua no mesmo dia estará em Câncer, então haverá um triângulo aí de água, de emoção, né, de sensibilidade, de sentimento, em que dentro de uma maturidade Saturno, né, de emoções muito profundas aí em Peixes, a gente pode repensar a nossa posição com relação a certas situações que adoecem as nossas emoções, né? E resolver essas pendências, curar essas questões aí com Mercúrio em Escorpião, através de conversas e de reflexões e de pensamentos em que a gente pode se reposicionar dentro das questões, das nossas questões emocionais, evitando repetir as mesmas questões, né? Resolvendo pendências, colocando limites, né, em certas situações que nos doeram no passado, que a gente se permitiu ser invadido, e agora a gente pode dizer para fulano e beltrano, falar, ó, essa situação aqui não pode se repetir. A gente precisa colocar um limite aqui para que a nossa relação possa ser saudável, né? Porque senão a pessoa vai continuar invadindo o seu espaço, ou até você mesmo invadindo o espaço da outra pessoa e contribuindo para que a relação não cresça numa direção saudável, né? Então a gente tem essa abertura para ter essas conversas positivas, até mesmo repensar certas posições nossas em que a gente não sabe dar limite nas pessoas, né? Não sabe dizer não, ou cede demais, e aí a gente acaba se violentando, né? Deixando que a pessoa nos invada, ou a gente acaba invadindo o mundo da outra pessoa, até mesmo dentro dessa vibração de controle, de ciúme, de passionalidade, para a gente poder tomar muito cuidado com isso, para que a gente não colabore para destruir algo que a gente quer manter na nossa vida, tá? E aí a gente tem só mais um aspecto positivo aí, que acontece na quinta-feira, dia 24, no mesmo dia da lua minguante em Leão, que é o Urano retrógrado em Touro, fazendo um sexto muito positivo com o Marte em Câncer, né? Essa conversa é muito interessante, porque o Urano em Touro, tanto o Touro quanto o Câncer falam de segurança, né? O Urano emocional, material, física, né? Das nossas relações mais íntimas, é ter muito cuidado, ter muita delicadeza
clareza, ao fazer o quê? Ao tentar sair, se libertar de zonas de conforto em que a gente se acomodou. Mas isso de uma forma muito gradativa, né, tomando atitudes muito seguras, emocionalmente seguras, é o Marte aí em Câncer, para fazer essa transição para o novo. Então, são insights de como agir de forma segura para sair dessa zona de conforto, sabendo, tendo consciência que é necessário sair, mas sabendo que é preciso fazer uma transição gradativa, né? Uma mudança no tempo, não é simplesmente algo abrupto, né? Porque o Urano, ele é muito assim, ele é rápido, ele é abrupto, ele corta, né? Ele tem um padrão revolucionário, né? De rompimento, mas dentro de Touro é um signo devagar e sempre, né? E ele tá retrógrado, então é sempre aquela coisa, olhar as situações da nossa vida que precisam sofrer algum tipo de modificação, mas fazer isso com paciência, com calma, com tranquilidade, gradativamente. Mover-se na transição de fazer essas mudanças, fazer Marte, né, de uma maneira muito segura, Câncer, emocionalmente. Para que a gente também não se prejudique dentro, não se magoe, não se machuque, né? E também não crie uma transição em que vai criar mais ansiedade e insegurança, né? Tentando fazer, minimizar os problemas e as questões e os danos colaterais aí dessa mudança, dessa transformação. Mas é muito, muito importante nós entrarmos nessa temporada aí, que estamos quase iniciando Escorpiana, né? Pra gente fazer esse mergulho profundo, olhar para aquilo que não nos abraça mais, deixar para trás, para a gente abrir espaço para novas situações e novos comportamentos na nossa vida. Lembrando sempre que dor curada vira força, e o perdão que a gente dá às pessoas dentro dessa conversa, né, e também que a gente recebe das pessoas dentro dessa conversa aí que pode acontecer entre Saturno retrógrado em Peixes, fazendo um trígono com o Mercúrio em Escorpião e eles agindo sobre a Lua em Câncer, né, é muito importante a gente fazer uma reforma íntima e perceber que ao perdoar ou receber um perdão é necessário uma mudança de comportamento para validar este perdão que recebemos ou damos, né? Porque senão a pessoa puxa seu cabelo e aí ela pede perdão e você dá o perdão, ou você puxa o cabelo do outro e você pede perdão e a pessoa te dá o perdão e você volta a puxar o cabelo ou volta a ter seu cabelo puxado pela outra pessoa, né? Então é importante que a gente evite este comportamento que magoou ou que criou uma situação em que foi necessário haver um perdão, né? Então, para que essa situação seja validada, o perdão seja validado, é preciso uma mudança de comportamento, ou seja, é preciso parar de se puxar cabelos, né? Espero que tenham entendido aí a minha linguagem figurada. Bom, pessoal, aqui estão os meus contatos, dá um joinha aí pra gente no vídeo, tá bom? Aperta a bolinha aqui em cima para se inscrever no canal, segue a gente nas mídias sociais, @astrolumine, vocês vão acabar encontrando. Tem aqui também embaixo nos contatos as informações para poder seguir nas mídias sociais. O www.astrolumine.com.br também é o meu site em que vocês podem encontrar muitas informações sobre astrologia lá. Não esquece de dar o nosso joinha aí no final do vídeo, tá bom? E se inscreve aí no canal e aperta o sininho para poder ser notificado. Um beijo para vocês, uma semana incrível com reflexões maravilhosas e mudanças importantes. Beijo, tchau, tchau.